episódio de hoje a gente vai falar sobre inclusão. Essa palavra é um pouco difícil, né? Mas eu tenho escutado ela muito. Tem a ver de não deixar as pessoas de fora, né? Isso mesmo. Pior que já vi gente sendo deixada de fora, só porque se veste ou fala de um jeito diferente. Por que tem gente que não gosta do que é diferente? Acho que a gente pode descobrir. Na escola, eu ouvi a professora falar que o Brasil é um país cheio de gente muito diferente. Isso, eu já reparei, andando numa rua bem movimentada que tem perto da minha casa. Eu já vi gente magra, gorda, de cabelo colorido, sem cabelo, de cadeira de roda, de roupa toda preta. É que cada um é de um jeito, né? E todo mundo tem que fazer parte do mundo. O nome disso é inclusão, né, Davi? Mas eu ainda não sei explicar muito bem o que é. Então hoje, pra começar, a Gabi vai conversar sobre isso com o Felipe. E o Jovi vai perguntar algumas coisas pra mãe dele. Depois, a Gabi ainda vai falar com a Diana. Já tá no ar o Quintal TV! Eu já quero incluir todos os meus amigos em um grupo pra pensar como a gente pode ajudar. É dessa energia que eu gosto. Vamos começar com a Gabi. Felipe, o que significa essa palavra que a gente ouve bastante? Inclusão. Então, Gabi, eu acho que para a gente falar de inclusão, a gente pode pensar, né, que existem diversas características minhas, suas, né, que nos tornam diferentes uns dos outros, né, mas também tem características que nos fazem iguais. E a inclusão passa, né, por esse olhar para o outro e perceber o quanto o outro, né, tem algo em comum com a gente. Como é a inclusão no Brasil? Várias leis foram elaboradas, né, ao longo desses últimos, sobretudo, 20 anos, que ajudaram esse processo de inclusão. Seja a inclusão da pessoa com deficiência, seja a inclusão do autista, mas a gente continua vivendo um processo. Por quê? Porque não basta ter a lei, né? É preciso, né, que as pessoas mudem também de postura. Por que muita gente olha para uma pessoa e acha que a pessoa é de um jeito, mesmo sem conhecê-lo? Talvez eu pudesse dizer que isso é uma herança que a gente tem, né, do nosso passado. A gente precisou desenvolver essa habilidade de olhar para alguma coisa e, de antemão, né, ter alguma possível resposta para aquilo. Porém, a gente cai num sério risco de o quê? De criar o que a gente chama de um preconceito. Isso pode até te afastar de uma pessoa sem antes você conhecê-la. Isso é uma coisa ruim, né? Como a gente pode mudar esse jeito de pensar? Eu acho que isso tudo passa pela educação, né? Passa tanto pela educação, né, no ambiente da escola propriamente, quanto pela educação que a gente tem dentro das nossas casas. E eu acho que vocês, crianças, são super candidatos a atuar, né, fortemente nesse processo. É mostrar, de repente, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus avós, para os seus colegas, para os seus colegas, né, que eles podem agir de forma diferente. Mas eu fiquei com uma dúvida. Eu sei que todo mundo precisa ser incluído. Mas será que tem gente que precisa de inclusão mais do que outros? Então, meninos, de fato precisa. Por quê? Alguns grupos sofrem violência, né? Então, além da inclusão, eles precisam de proteção. Então, hoje você tem, né, leis contra a homofobia, contra a transfobia. A gente tem leis contra racismo, né, que resguardam a integridade, né, da população negra. Então, de fato, tem grupos que são mais vulneráveis. Agora é vez do Jovi comandar o papo. Ele vai conversar com a mãe dele. O Jovi mora aqui, ó, em São Paulo. Essa cidade foi fácil de achar. Deixa que eu entre em contato com ele. Jovi, tá aí? Rimou. Jovi, tá aí? Jovi, tá aí? Tá aqui. Já pode chamar minha mãe para o nosso bate-papo? Quando você soube que eu teria que usar muletas de manador, como você lidou com isso? No começo foi um pouco difícil, porque era algo novo. A gente não sabia como que as pessoas iam encarar, como que você ia enfrentar, e era uma novidade pra gente por conta das dificuldades que tem de acessibilidade, dos locais, da casa.
Então foi um pouco difícil, mas a gente se adaptou e deu tudo certo. Mãe, você aprendeu alguma coisa comigo sobre inclusão? Aprendi bastante com você sobre inclusão. Aprendemos a cada dia mais ter paciência, a aceitar as coisas como elas são e não desistir. Você acha que as cidades são bem preparadas para as pessoas com deficiência? Não, as cidades ainda não estão preparadas, porque todos os dias que nós tivemos que fazer alguma coisa na rua, a gente se depara com muitos desafios. As calçadas não estão adequadas, as guias também não, as faixas de pedestres acabam em guias altas, então a cidade ainda não está preparada. Nesses 8 anos que a gente vivencia diariamente essa acessibilidade, que a gente busca essa acessibilidade, a gente encontra bastante desafio. Já melhorou bastante, mas ainda precisa melhorar muito. Como você lida com as pessoas que me tratam de um jeito diferente porque eu uso muleta e andador? Tentar ensinar para elas, educá-las de uma forma que elas possam respeitar as pessoas que têm alguma deficiência e o equipamento, a necessidade que ela tenha. Pode oferecer ajuda se a pessoa quiser, mas se não, é só respeitar, já é o suficiente. Esse papo me fez lembrar de uma coisa que vi na internet. Uma loja que vende roupas para as pessoas que têm cadeiras de rodas. Já viu, Rafa? Não, mas elas são diferentes das nossas? Ah, que legal, meninos, que vocês viram isso. De fato, existem roupas, né, porque a gente chama de PCD, né, pessoas com deficiência. Algumas roupas, por exemplo, são feitas para pessoas, né, que não têm, por exemplo, um membro, não têm uma perna, não têm um braço, né? Então, isso permite a elas, por exemplo, né, sair à rua e sentir melhor. Então, não tem só a questão da praticidade, tem também uma questão da autoestima. Diana, por que é importante que as pessoas vejam outras pessoas como elas na televisão ou na revista? Isso se chama representatividade, Gabi. É muito importante para a gente, enquanto pessoas de uma sociedade, nos reconhecermos nos outros. A gente olha as outras pessoas na televisão, nas revistas, mas a gente se sente representado. E isso é que é o importante. Ah, entendi. Super legal isso, né? Verdade. Por que alguns tipos de pessoas não aparecem nas propagandas? Isso tem mudado, Gabi, nos últimos tempos, mas isso vem de uma questão histórica. Muitas vezes a gente achava que as pessoas diferentes não deveriam aparecer nas propagandas e só aquelas que seguiam um determinado padrão. Mas isso, nos últimos tempos, tem mudado. Então, todas as pessoas devem aparecer na televisão, nas revistas, em todos os locais onde se tem propaganda. Por que as pessoas que não seguem um padrão são consideradas diferentes? Na verdade, todos somos diferentes, mas a sociedade de modo geral, as pessoas de modo geral, elas costumam ver através das pessoas que aparecem mais vezes nas propagandas, nas revistas, como se fosse o padrão da sociedade. E quando sai desse molde que as pessoas erradamente determinaram como iguais, elas acham que são pessoas diferentes, mas a verdade é, somos todos diferentes e todos diferentes temos as nossas valorosas qualidades. Qualidades. Agora tá na minha vez de responder as perguntas. Ok. Verde. Verde. Minha professora é bem mais velha que as outras professoras da minha escola. Todo mundo implica com ela por causa disso. Só porque ela é mais velha, significa que ela é chata? Não, ela sendo mais velha, demonstra que ela tem mais conhecimento. Porque as pessoas mais velhas, muitas vezes, elas têm muito mais experiência para passar para a gente. E isso não quer dizer que ela seja chata. As pessoas podem ser legais, podem ser chatas, independente da idade. E isso não é o que vai considerar essa pessoa mais velha mais chata. Vamos para a próxima pergunta? Vamos! Rosa. Rosa.
Na hora de fazer um trabalho de grupo, eu reparo que só tem gente que pensa parecido comigo. Será que o trabalho de grupo vai ficar bom? Ou seria melhor que o meu grupo tivesse mais gente diferente? Eu acho que seria melhor se o meu grupo tivesse mais gente diferente, porque as pessoas que pensam igual a mim, eu não vou explorar mais conhecimento, mas as pessoas que pensam diferente de mim, pode ter até aqui uma discussão, mas eu acho que eu vou aprender mais tendo pessoas mais diferentes no nosso grupo. Porque é muito importante quando a gente faz um trabalho de grupo ou quando a gente está em qualquer lugar que a gente veja diferentes pontos de vista. E isso enriquece o nosso conhecimento. Quanto maior é a diversidade, maior é o conhecimento que a gente vai aprender. Vamos para a próxima pergunta? Vamos para a próxima. Amarelo. Se entra uma criança nova na escola e ela usa cadeira de rodas, eu não vou chamá-la para brincar de nada no recreio? Eu posso chamá-la para brincar de coisas no recreio, só tenho que saber que tem algumas brincadeiras que não é adequado, né, para ela, mas tem poucas. E também tem aquelas Olimpíadas, né, de cadeirante, basquete. Acho que é alguma coisa assim, basquete, não é? Também, Paralimpíadas. Paralimpíadas. Você tem que chamar os seus amigos todos para participar das brincadeiras. Algumas brincadeiras vão precisar ser adaptadas, assim como você trouxe das Paralimpíadas. As Paralimpíadas são os esportes que a gente costuma ter com adaptações para que as pessoas consigam fazer de forma muito adequada. E na escola é a mesma coisa. As crianças, mesmo que tenha uma criança com deficiência, ela pode brincar de quase tudo da mesma forma que a gente. Algumas brincadeiras vão precisar sofrer algumas modificações para que ela consiga brincar junto com a gente. Legal. Diana, eu tenho uma rima para você que eu fiz. Diana, você adora falar sobre a inclusão. Então vamos incluir mais pessoas nesse mundão! Adorei! Agora que a gente entendeu o que é inclusão, a gente tem que fazer alguma coisa. Todo dia, toda hora, em todo lugar. A gente vê no próximo Quintal TV!